Está entrando no ar o programa Mídia e Saúde na TV. Oferecimento: Laboratório Carlos Chagas. Confiança, qualidade e agilidade. Esse é o nosso compromisso com você. Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Mídia e Saúde na TV. Eu sou Aldeia Rabelo e quero compartilhar as boas informações para a sua qualidade de vida. No programa de hoje nós vamos falar dos benefícios da ortodontia, da estética e da funcionalidade. Vamos conversar também com um especialista sobre a atuação da medicina intensiva. Nossa primeira convidada já está aqui, é a cirurgiã dentista Ana Paula Barbizan, com quem eu converso daqui a pouquinho. Não saia daí! Programa Mídia e Saúde na TV. Pensando em alternativas para aqueles pais que não podem acompanhar seus filhos no pediatra em horários comerciais, a doutora Marielle Wolters implantou uma clínica com agendas à noite, finais de semana e feriados. Se precisar, estamos à sua disposição para melhor atender seus filhos. Clínica Doutora Marielle Wolters. A motricidade orofacial é a especialidade da fonoaudiologia que trata os músculos da face e as dificuldades para mastigar, deglutir, respirar e falar em todas as idades, melhorando a saúde e a qualidade de vida. Auxilia na respiração oral, ronco e apneia do sono, na recuperação das cirurgias faciais, disfunções da ATM, paralisia facial e estética da face. Clínica de Motricidade Orofacial, doutora Silmara Regina Pavani Sovinski, 44 30 25 5565. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, já de volta aqui com Mídia e Saúde na TV e com a nossa primeira convidada de hoje, a doutora Ana Paula Barbizan. Doutora, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez ao Mídia e Saúde na TV, é um prazer recebê-la aqui. Bom dia, obrigada, sempre um prazer estar aqui com você. E é bacana falar com você porque você é cirurgiã dentista e atua em várias vertentes da odontologia, né, doutora? Sim. Hoje, especificamente, a gente vai falar da ortodontia, né? Exatamente, são várias especialidades, mas hoje a gente vai falar da ortodontia, ortopedia facial. Tá certo. Doutora, quando se fala em dentes tortos, da forma popular, dentes apinhados, né, mal oclusão, enfim, a primeira impressão que as pessoas têm é da questão estética e com certeza você também trabalha essa questão. Mas não é só isso, né? Os dentes tortos, eles podem causar problemas estéticos, mas também funcionais, né? Exatamente. Não só o dente torto, mas também a má oclusão pela perda dentária. Então, isso gera o problema estético, que a gente já conversou outra vez aqui, mas principalmente problemas de sistema digestório. A alimentação, quando você come, você coloca o alimento na boca, então a sua digestão ela se inicia pela boca. Se você tem uma má oclusão por mordida aberta, mordida cruzada, perda dentária, apinhamento, ou seja, todas as más oclusões, elas dificultam muito a mastigação. E aí o que vai acontecer? O indivíduo vai engolir o alimento sem triturar. O que acontece lá no estômago? Excesso de ácido clorídrico, excesso de suco gástrico. E isso vai gerando outros problemas. Muitas vezes o indivíduo está procurando problema no estômago, mas o problema é na boca, por problemas de má oclusão. Então você tem lá, por exemplo, excesso de ácido clorídrico vai gerar azia, problema com a absorção de nutrientes, refluxo gastroesofágico. Então, assim, a pessoa muitas vezes ela está lá no gastro procurando o problema e o problema está na boca. Uhum. Outro problema de má oclusão é a mordida aberta ou, enfim, principalmente a mordida aberta. A gente identifica isso na criança. Certo, doutora, só para os nossos amigos entenderem um pouquinho melhor, o que é a má oclusão? Porque a gente está falando aqui num contexto geral, né, de dentes tortos, dente apinhado, tá? O que é? De uma forma mais detalhada, o que é a má oclusão? Então vamos lá. A gente tem a maxila e a mandíbula. Quando você tem a junção dessa parte superior com a inferior, a gente chama de oclusão dental. Quando não está harmonioso por esses problemas que eu já citei, você tem más
oclusões, né? Má oclusão, onde você tem assim um leque de doenças que podem estar associadas. Então, nós poderíamos citar aí questão estética, questão da mastigação, problemas digestórios, Sim. né? Então, são várias questões que podem repercutir, né? Exatamente, os problemas ortopédicos, porque quando você tem lá uma respiração bucal, uma criança tem, a gente fala da criança porque o problema ele começa a ser apresentado ali na primeira infância, logo que começa a surgir dentes. E aí vem questão de chupeta, mamadeira e outras coisas mais. Mas se você observar que a criança ela tem a respiração só pela boca, ela vai ter a inspiração e a expiração pela boca, por causa, muitas vezes, de obstrução das vias aéreas superiores. Hipertrofia de adenoide, desvio de septo nasal, hipertrofia de amígdala. Isso vai gerar a abertura. Depois, a abertura começa a gerar os outros problemas, porque esse sistema estomatognático, esse sistema muscular, ele precisa ser trabalhado para o desenvolvimento da mandíbula e da maxila da criança. Aí o que acontece com essa criança? Ela abre a boca para respirar, ela não consegue respirar pelo nariz. Então ela precisa ficar em pé na posição certa, não consegue, ela vai colocar a cabeça para frente, o ombro para frente, vai gerar problema de coluna, cifose, vai gerar uma lordose, vai gerar uma hiperextensão dos joelhos, planta do pé achatada, e tudo isso se originou lá da má oclusão. Então procede, a gente ouve muitas pessoas comentarem que problemas dentários podem causar dores no corpo, então realmente é verdadeira essa É verdadeira, exatamente, afirmação. Isso é muito verdadeiro, inclusive hoje os grandes clubes atléticos, eles fazem muita questão do acompanhamento odontológico, porque você precisa ter uma oclusão boa, você precisa ter uma mastigação boa, você precisa estar com esse sistema funcionando bem para o rendimento do atleta. Agora, quando deve começar, doutora? Quando que os pais, por exemplo, devem ligar o sensor no sentido de prevenir, no sentido de buscar um profissional diante dessas questões que você colocou? Olha, a partir do momento que a criança começa a apresentar os primeiros dentes, ele já deve levar para uma avaliação. Porque os primeiros dentes começam a se formar e você já tem uma ideia de como que vai ser o palato dessa criança, que é o céu da boca. Então, nessa avaliação, a gente já consegue identificar, sabe? Então, ali a criança de 1 ano e meio, 2 anos. 2 anos você já tem a primeira dentição completa. Então, assim, 2 anos é o ponto para você iniciar esse tratamento. Tá? Não que a gente vai iniciar o tratamento com a criança de 2 anos, mas existem algumas formas da gente trabalhar passando orientação para os pais. Por exemplo, as crianças, infelizmente, a gente tem produtos industrializados em excesso aí, né? Então, a criança ela precisa de um alimento duro para o desenvolvimento da arcada dentária, para o desenvolvimento dentário correto. Então, a cenoura para a criança, sabe? Para a criança poder trabalhar a mastigação. E hoje a gente percebe, assim, a coisa muito mole, muito pronta. Então, isso não desenvolve. Tá? Então, respondendo a tua pergunta, ali entre 1 e 2 anos. Entendi. Pelo que eu pude observar, são vários fatores que estão associados à má oclusão, os dentes apinhados, enfim, a esses problemas bucais. Sim. O que você poderia citar de uma forma mais detalhada? Quais são esses fatores? A má oclusão, os dentes tortos, são causados por quais fatores? Na verdade, assim, ó, a má oclusão, ela é a falta de harmonia da arcada superior com a inferior. Então, assim, dente apinhado é má oclusão. Falta de dente gera má oclusão. Hábitos, por exemplo, a chupeta, você comentou. O hábito de chupar chupeta pode levar à má oclusão? Com certeza. Então, muitas vezes vem uma genética associada, né? Uhum. A criança com a chupeta, ou então a criança chupa dedo, né? Então, tudo isso pode deformar
a questão óssea, né? A formação óssea. Certo. A questão genética, a questão hereditária, isso também é um fator que pode contribuir para esses problemas? Com certeza, principalmente para o apinhamento dentário. Muitas vezes você tem uma etnia que tem o dente grande, que se junta com uma etnia que tem os dentes pequenos. Você vai ter o perímetro do arco, o tamanho do arco dentário, muitas vezes pequeno, e os dentes grandes. Então, você vai ter apinhamento. Ou o contrário, você pode ter um perímetro do arco grande e o dente muito pequeno, aí você vai ter diastemas, que são aqueles espaços entre os dentes. Entendi. Doutora, a má oclusão, ela pode gerar deformidades na face, por exemplo? Pode, com toda certeza. Principalmente quando você tem ali a mordida aberta ou a mordida cruzada. Por exemplo, você olha um paciente com mordida aberta, quais são as deformidades na face? Normalmente ele não tem desenvolvimento, ele tem uma face alongada, ele tem olheiras profundas, ele tem um olhar cansado, tá? Então, essa deformidade, o queixo fica para trás, assim, tem a questão genética associada, mas você pode desenvolver, a gente desenvolve isso na ortodontia, principalmente na ortopedia facial, mas isso é uma deformidade que é gerada por esses problemas. Agora, constatou, vocês profissionais da ortodontia, conseguiram chegar ao diagnóstico de que determinada pessoa ela tem esse problema. Certo. Como que vocês tratam? É de acordo com o caso, são várias possibilidades de tratamento? Sim, são várias possibilidades. Por exemplo, uma má oclusão por apertamento, aperta demais, tem dores na ATM, às vezes uma pequena mordida cruzada, mas paciente já adulto, então a gente trata com placa de bruxismo, muitas vezes a gente entra com aparelho de ronco e apneia, ou a gente entra com a ortodontia pura e simples, porque ali você vai conseguir trabalhar a distribuição dos dentes, isso no paciente adulto. Na criança, a gente já tem uma quantidade maior de tratamentos para oferecer, né? Porque a gente consegue trabalhar o crescimento do osso. Então, existe uma diferença entre a ortodontia convencional e a ortopedia facial, pelo que eu entendi, é isso? Exatamente. Então, assim, ortodontia é movimento dentário. Ortopedia facial, movimentos e estímulos que a gente faz do crescimento ósseo. Doutora, então existem os fatores que podem contribuir, né? Os fatores que você já citou, né? Sim. E os hábitos também, não é só a questão da genética, são hábitos que o paciente pode contribuir para potencializar o problema. Sim, exatamente. Por exemplo, eu tive uma vez um caso bem curioso, que a paciente, ela colocava caneta na boca. E ela não sabia, ela não percebeu que o lado onde ela colocava tinha mania de ficar mordendo a caneta. Era um hábito diário, que gerou uma pequena mordida aberta e um deslocamento na mandíbula. Ela sentia dores, dor de cabeça, dor de articulação temporomandibular, e não se ligou que o problema era esse. Então, assim, numa investigação, em consulta, cheguei à conclusão. Então, olha, é um hábito. Claro. Outro hábito, chupar dedo. Tem adulto que chupa dedo, né? Então, esse é um hábito bem difícil e ele gera muitos outros problemas. Tá certo. Doutora, tem muitas coisas ainda para a gente conversar, mas vai ficar para uma próxima entrevista. Tá bom? Okay, Obrigado pela sua participação mais uma vez. Grande abraço, bom dia para você. Obrigada. Para vocês também, bom dia. Pessoal, vamos fazer uma breve pausa aqui para os nossos comerciais e, na sequência, vamos conversar com um médico especialista sobre a atuação da medicina intensiva. Não saia daí. Programa Mídia e Saúde na TV. Eco Maringá, clínica de imagem especializada em ultrassonografia vascular, ecocardiograma adulto, ecocardiograma infantil e ecocardiograma fetal. Eco Maringá, há 30 anos cuidando de você. Tradição e confiança na realização de ecodoppler color, cardiovascular infantil e ecocardiograma fetal. Rua Luiz Gama, 500, Maringá, Paraná. Fone 44 3262 3455. Quem respira melhor, dorme melhor.
Se você ronca, pode ser o início de uma doença grave, a apneia do sono. A Respirar Shop oferece um tratamento especializado com supervisão do fisioterapeuta Guilherme Munhoz, um especialista em tratar distúrbios do sono através do equipamento CPAP. Fale com a Respirar Shop pelo WhatsApp 98802-2334. A Clínica de Podologia Silvia Ferreira, com a missão de proporcionar bem-estar, conforto, saúde, autoestima e felicidade ao seu paciente, oferece o melhor para você que procura um atendimento com excelência, segurança, ambiente aconchegante e climatizado, equipamentos e esterilização de alta tecnologia para garantir a segurança que você precisa. Serviço prestado com amor, transparência e responsabilidade para proporcionar um caminhar mais feliz. Clínica de Podologia Silvia Ferreira, 44 99774 5657, Rua Santos Dumont, 1976, Maringá. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, neste segundo bloco eu tenho o prazer de receber aqui um amigo e um dos grandes nomes na medicina de Maringá, médico intensivista e gestor hospitalar, Dr. Raul Rodrigues. Doutor, bom dia, seja bem-vindo primeira vez no Mídia e Saúde na TV, é um prazer recebê-lo aqui. Um grande prazer estar aqui e para poder falar sobre uma área tão importante da medicina, que é a medicina intensiva. Eu sou suspeito para falar, claro, mas fico muito feliz e muito agradecido pelo convite, viu? Tá certo, a honra é minha e o prazer dos telespectadores, com certeza, de falar desses dois assuntos, né? Na verdade, a gente vai falar sobre gestão hospitalar, mas no outro momento. Hoje nós vamos delimitar na medicina intensiva. Doutor, aproveitando, quando se fala nesse assunto, a ideia que se tem da medicina intensiva é que o paciente já vai no estado grave ou no estado complexo. Procede essa suposição? Na verdade, os pacientes que adentram a unidade de terapia intensiva são pacientes que requerem um cuidado especial. Não necessariamente são pacientes que são graves. É claro que a gente tem uma população de pacientes dentro da unidade de terapia intensiva que são graves, tá? Mas a gente tem pacientes de pós-operatório de cirurgia de grande porte, pacientes que precisam algum cuidado a mais e que uma unidade de internação, às vezes, ela não suporta, né, por conta de falta de equipamentos e monitorização. A unidade de internação, que são as enfermarias, os apartamentos, elas são setores dos hospitais que não têm um monitor cardíaco, que não tem uma oximetria, então ali estão pacientes de menor complexidade. Pacientes de maior complexidade, que vêm ou do centro cirúrgico, numa situação de cirurgias de grande porte, como eu falei, e pacientes graves que chegam com uma situação crítica dentro ao pronto atendimento do hospital, esses são os pacientes que são elegíveis para internação dentro da unidade de terapia intensiva. Tá certo. Doutor, para a gente entender um pouquinho melhor, eu queria que você explicasse aí, de uma forma mais detalhada, o que é uma UTI, né? A gente ouve falar de uma forma popular, mas, assim, você como médico e faz parte aí, né, das UTIs, o que é uma UTI? Vamos lá. UTI, como o próprio nome diz, Unidade de Tratamento Intensivo, ou Unidade de Terapia Intensiva, é um setor do hospital fechado e que esse setor ele vai ter um suporte terapêutico e de monitorização, ou seja, de você ter uma ideia de batimentos cardíacos, oxigenação do sangue, nível de consciência, suporte inclusive de oxigênio até e respiratório, que uma unidade normal não tem. Além dos profissionais, que são profissionais treinados para atendimento de pacientes que estão em uma situação mais grave, e equipamentos, né? Equipamentos como os ventiladores mecânicos, que são responsáveis por uma situação em que o paciente não consegue respirar sozinho, ela vai fazer o suporte respiratório, ou seja, ela vai oxigenar o paciente, mesmo aquele paciente que não consegue mais fazer essa função, que para a gente respirar é uma coisa que a gente nem fica pensando, né? Mas algumas doenças, elas
não permitem que o paciente consiga respirar sozinho. Tá? Além de tudo, a gente tem são equipes treinadas para atender esses pacientes, tanto no ponto de vista de enfermagem, equipes médicas, fisioterapia. É uma equipe que a gente diz e a gente chama, nomina de multidisciplinar. A gente tem nutricionistas, tem toda uma equipe que está focada no atendimento desses pacientes. A gente tem são as visitas multidisciplinares, que são discussões que a gente tem de todos os casos, um por um, em que a gente vai discutir isso com todos os profissionais que estão envolvidos naquele cuidado. Ou seja, é uma unidade de tratamento diferenciada para pacientes que inspiram maior cuidado. Tá certo. Doutor, as UTIs existem diferenças? Por exemplo, determinado hospital tem uma UTI mais equipada, uma UTI mais qualificada, vamos dizer assim. Existe isso aí? Na verdade, você tem unidades de terapia intensiva, de tratamento intensivo, que são mais equipadas. Você tem unidades de tratamento semi-intensivo, que é o intermediário entre uma enfermaria e uma UTI. Ali você tem pacientes que são menos graves, né, que demandam menos suporte de equipe profissional e de suporte mesmo de instrumentos, né, de suporte de equipamentos. É claro que existem unidades de terapia, a nossa realidade brasileira, né, a gente não pode deixar de falar isso, que tem UTIs que são mais equipadas e tem UTIs que são menos equipadas. Tem UTIs que têm equipamentos de uma tecnologia maior e tem unidade de terapia intensiva que não tem um respirador que tem tanta tecnologia. É claro que existe uma legislação que ela faz o quê? Balizar que as unidades de terapia intensiva sejam todas de um padrão, para que você colocar um nome de UTI, mas não tem o respirador, não funciona, não tem monitor. Para isso não acontecer, existe uma legislação que normatiza o mínimo que uma unidade de terapia intensiva tem que dispor de equipamento e equipe médica e de enfermagem, fisioterapia, toda a equipe multidisciplinar. Entendi. A gente sabe que existem várias especialidades na medicina. A medicina intensiva é uma especialidade, doutor? É uma especialidade médica, em que o médico ele faz uma formação básica de clínica médica, ou cirurgia, ou anestesiologia, e depois ele se dedica mais 2 anos de residência em medicina intensiva. Os casos da Covid, doutor, que geraram muitos problemas, né? Casos de internação, com exigência de UTI, foi para vocês médicos, digamos assim, um divisor de águas, ou, digamos, um momento que chamou bastante atenção, principalmente para essa parte da medicina, a medicina intensiva? Olha, Alderi, o que eu posso falar? Eu fui um dos médicos que foi responsável. Eu fui coordenador de 2 UTIs da cidade, 2 UTIs grandes, de 2 hospitais grandes da cidade, por Hospital Paraná e Hospital Maringá, por 20 anos, né? Então, eu fiz a coordenação dessas unidades na época que eu estava à frente, né, dessa. Hoje eu faço já mais um trabalho de gestão hospitalar e deixei os mais jovens. A gente conseguiu formar várias equipes aqui, muitos intensivistas vieram para cá trabalhar com a gente. Isso é uma história já para uma outra entrevista. Claro. Mas o que eu posso te falar é o seguinte, que na época da pandemia, pelo menos eu como profissional, fiquei marcado. Porque estava na linha de frente, a gente tinha um desafio enorme, não só com a quantidade de pacientes, mas também com toda a mudança que a gente teve que se adequar para atender esses pacientes. Os pacientes eram extremamente graves,
a gente tinha fases em que você tinha vírus que tinham mutação e eles eram específicos, eles causavam mais gravidade do que outras cepas de vírus, né? A gente tinha as mutações e as variantes, tá? Então nós tivemos uma variante que ela foi terrível para a gente. Nós não dávamos conta de atender do ponto de vista físico, a gente teve que improvisar leitos, recrutar equipes de médicos, de enfermagem, porque era muito paciente. Uhum. Mas, graças a Deus, primeiro que Deus nos iluminou, claro, e que nós conseguimos vencer a pandemia. Claro. Segundo, que os hospitais, aqui de Maringá, eles tinham insumos, nunca faltou insumos nos hospitais que eu trabalhei e também dos hospitais outros que eu não trabalhava, mas como os intensivistas todos se conversavam, a gente não sofreu e não padeceu dessa situação de não ter o que oferecer para os médicos. Nós conseguimos tratar os pacientes, conseguimos salvar muitas vidas e, graças a Deus, a maioria, todos os intensivistas saíram vivos e nós perdemos colegas médicos, mas sim, os intensivistas, a gente conseguiu sair vivo disso, porque a gente nem isso sabia. Se a gente, claro, no começo, nós não sabíamos se a gente ia sair vivo disso aí, porque não existia ainda uma maneira de como entender como se dava a transmissão na fase bem inicial, claro, né? E aí depois a gente descobriu que dentro da unidade de terapia intensiva era o lugar mais difícil de você pegar a Covid, porque a gente estava totalmente paramentado, ficava o dia inteiro paramentado. Então, eu fui pegar a Covid lá no fim da pandemia, que eu já estava vacinado, e não peguei dentro da UTI do hospital, acabei pegando de parentes que vieram me visitar de outro estado. Mas foi algo que marcou a minha carreira. Ô, doutor, a qualificação é um atributo que deve estar inserido em todas as profissões, inclusive na medicina, claro, né? Mas na sua opinião, com a tua larga experiência como médico intensivista, quais são as características que você considera fundamentais para um médico intensivista desenvolver bem a atividade? Que eu chamo de missão, na verdade, né? Boa pergunta. Primeira coisa, que o médico intensivista, ele tem que ter ele tem que gostar de pacientes que são críticos. São pacientes graves, né? Os críticos que a gente chama são pacientes graves. Porque nós temos um treinamento que é todo focado para atender aquele paciente que é grave, que precisa de um atendimento rápido, objetivo e certeiro. Por exemplo, um paciente precisa ser entubado porque não está conseguindo mais respirar. Então, o médico intensivista ele tem que ter essa habilidade de fazer intubação melhor do que os médicos que não lidam tanto com pacientes graves, né? Claro que qualquer médico, em qualquer situação, ele pode estar, de repente, ter à frente dele um paciente grave. Mas nós somos treinados para esse tipo de paciente. O médico intensivista tem que saber atender conforme os protocolos institucionais de tudo, ACLS, ATLS, pacientes graves com parada cardíaca, pacientes com sangramento ativo, ou seja, doenças e situações que desafiam a gente e que a gente tem que tomar uma posição e uma conduta rápida. Então, eu considero o principal atributo que o médico intensivista tem que ter. Decisão rápida, fazer os procedimentos invasivos de forma rápida e objetiva. Tá certo. Doutor, eu comentei com você que na próxima entrevista eu queria falar sobre gestão hospitalar, mas eu já estou mudando, tá? Eu quero te convidar para a gente dar continuidade nesse assunto que é de extrema importância. Eu não consegui fazer nem 30% das perguntas que eu tenho aqui, tá? Então o convite é para a gente dar continuidade, inclusive sobre a questão da intubação, essas outras questões aí, tá bom? Se você aceitar, já fica feito o convite aqui. Já está aceito. Eu considero a medicina intensiva
eu sou suspeito para falar, mas eu considero uma especialidade que é de extrema importância e para o atendimento dos pacientes, sem querer puxar a sardinha para o meu lado. Por quê? Porque ali, aquele médico, não só o médico, a equipe toda que é qualificada faz a diferença. Ela faz a diferença quando é uma equipe que é engajada, que é bem treinada, que tem harmonia. E eu vejo aqui na cidade que nós temos equipes muito boas. Eu acho que a população maringaense pode ficar tranquila que hoje, se alguém precisar de uma unidade de terapia intensiva, com certeza ela vai ser bem atendida. Tá certo. Doutor, nosso tempo já acabou, mas já fiquei o convite antecipadamente, tá? Obrigado pela atenção, obrigado pela entrevista e nos encontramos no próximo programa. Ah, bom? Com certeza. Grande abraço, bom dia para você. Obrigado. Pessoal, o Mídia e Saúde na TV está terminando por aqui, mas nos encontramos no sábado que vem. Não deixe de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Um forte abraço e até sábado que vem.